Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com todas as informações do empate de Corinthians e Guarani. E hoje nós vamos ver os melhores momentos e, é claro, entrevista com o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias, o seu auxiliar e filho, que vão nos trazer as informações sobre o porquê de mais um empate e de mais uma partida que fica bem abaixo do esperado. Vamos ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, para não perder nada, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Eu acho que se o Corinthians, por exemplo, passar com 2 empates... ele vai a 29. Vai a 29, São Bernardo e Palmeiras tem 23, pode passar no número de vitórias. Podem chegar a 29, é verdade. É claro, é muito improvável e tudo que mais. São Bernardo e Palmeiras já vai eliminar o outro. Um deles vai passar só um. Ou São Bernardo ou Palmeiras. Não vai passar nenhum deles assim. Não vai. Tem uma matemática aí. Mas matematicamente é possível. Tem razão. Eu não tinha feito a matemática do número de vitórias aqui. É verdade, é verdade. Mas é bem apertado o negócio, No mas caso do Palmeiras, tem uma matemática aí para levar em consideração. O Palmeiras tem 2 vitórias a menos, mas tem um saldo melhor. Isso. Se houvesse... Se o Corinthians empata os 2, o Palmeiras vence os 2, aí ele vai chegar no mesmo número de vitórias, mas pode... O saldo do Corinthians é 7, do Palmeiras é 11. É isso. Com um saldo melhor, exatamente. Esse esforço que o Ramon falou do Paulista, ele foi feito anteriormente, né? Não propriamente no jogo de hoje. Era um time reserva, alternativo, que muitas vezes entrou. Em algumas delas deu sorte, como em Novo Horizonte. Outras teve competência, quando venceu a Ponte em Campinas. E o Corinthians fez a parte dele muito bem e está dividido porque o Corinthians deve uma resposta em relação à Libertadores, né? A maneira como o Corinthians empata na Venezuela foi muito ruim. Sim. Por isso, esses jogadores ouviram tudo e o Ramon até agradece como a torcida acompanha. Ele estava também se referindo à reação da torcida, menos pelo resultado, 1-1, é plenamente possível que o Corinthians ganhe com uma boa diferença, mas pelo espírito da equipe, né? Aquela equipe que ainda não ganhou nada, se portou como se já tivesse ganho tudo, inclusive a classificação. E aí fica a interrogação daqui para frente no Paulista. O Corinthians agora vai pegar uma sequência muito grande de jogos decisivos. Mas é o adversário mais fácil, pelo que mostrou na primeira fase, dos 4 grandes no estadual, né? O Mirassol. É mais inconsistente. A pior defesa de todas, só tomou menos gols que a Água Santa. Faz muitos gols, mas trocou técnico e tal. O Corinthians tem um ponto aí que sempre toma um golzinho, né? No caso, hoje ainda tomou 2. Mais, né? Contra a Portuguesa também 2, mas a gente está falando de time reserva, Mas você fala né? um time do Mirassol que tomou... Tudo bem que com outro técnico pode mudar, mas que tomou 21 gols. Sim. Né? Você olha a força do trio de frente corintiano, o jogo em Itaquera, todas as coisas que o Corinthians tem a seu favor. Lógico, futebol, pode empatar, pode ir para os pênaltis, pode até perder o jogo, mas é o mais favorito, não estou dizendo que vai classificar, mas é o mais favorito dos times grandes que chegaram a essa fase estadual. Então vamos ampliar isso aí, o professor estava falando aqui, vamos ampliar isso aí. Tá, contra o Mirassol ele é favorito. O Corinthians, pela campanha que tem, pelo futebol apresentado, pelos jogadores que tem, ele é... Tá, favorito para o título tem 2, tem 3... Mas se a gente tiver que escolher um, é o Corinthians? É o melhor futebol apresentado? Balanço da primeira fase? Balanço da primeira fase, é isso. A primeira fase Mas não é por aí, né? Essa questão dos jogos, de mandar os jogos em Itaquera, pode ser muito importante diante de um São Paulo ou de um Palmeiras. Bastante. E Apesar que no confronto direto entre Palmeiras e Corinthians, com as duas novas já entre aspas, já tem mais de 10 anos, arenas, esse é um confronto bem equilibrado. O Corinthians costuma vir no Allianz e vencer. O Corinthians se dá melhor no Allianz do que no Morumbi. Mas, salvo engano, os últimos campeões estaduais foram sempre os times que tiveram as decisões em casa, até o final. São Paulo foi assim, sempre, Palmeiras foi assim nos últimos 3 anos. São Paulo no Morumbi, verdade. Então isso não quer dizer que vai fazer a diferença sempre, que até o final da existência da humanidade, quando o time quem ganhar vai ser primeiro, mas tem sido uma vantagem. Se você retroagir as duas, só para ficar em 2 eliminações frustrantes, vexames do Corinthians no Paulista, recentes, uma para o Ituano, que caiu nos pênaltis. Quem é que diria que ia perder? Para o Guarani, não teve também? Para o Guarani passou nos pênaltis. Passou nos pênaltis, E caiu contra o Audax. Foi isso. O Osasco Audax, que faz a final com o Santos, justamente porque o Corinthians perde nos pênaltis. A gente não pode esquecer que são 90 minutos para decidir. Um dia bom, uma noite boa para um lado, uma noite, ou no caso aí um dia, né?
Sim. Vai ser só Esse foi o surgimento do Diniz no futebol, crescendo, né, na carreira. O Corinthians tem uma coisa que os outros não têm. Vai ter que passar do Universidade Central e pode enfrentar um Barcelona de Guayaquil numa próxima fase de pré-Libertadores. A viagem é dura, né? Aí tem que priorizar, né? E um resultado ruim numa ida... do esforço que a gente fez do Paulista e tal. Sim, um resultado ruim no jogo de ida faz o time priorizar a Libertadores. Olhar a Libertadores e o Campeonato Paulista, eu acho que não tem nem discussão. Tem nem que pensar. E aí eu acho que é um fator complicador. Se o Corinthians, ano passado, tivesse uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, poderia ter sido até mais intenso na Sul-Americana. Poderia ter chegado à decisão da Sul-Americana, mas tinha uma prioridade. Fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não conseguiu, e ainda tinha a Copa do Brasil, né? O Corinthians não tinha um elenco, talvez, para lidar em alto nível nessas competições. O elenco é o mesmo. Vamos repetir, né? Para mim é continuidade de 2024. Então acho que o Corinthians sim, pela campanha, um dos favoritos, mas tem um elemento aí no meio do caminho que pode mudar um pouco a trajetória, que é uma pré-Libertadores. E se passa pelo Mirassol, são clássicos, né? São jogos difíceis de você convencer a opinião pública de poupar, de tirar o pé. Aí começa aquela história que jogo com o Palmeiras, jogo com o São Paulo, jogo com o Santos. Porque se passar, teoricamente, né? Vamos criar um cenário aqui hipotético. Estou falando que isso vai acontecer, que os 4 grandes classifiquem. O estadual sempre tem Paulista sempre tem alguma coisinha diferente, mas vamos supor. E que os 4 se classifiquem ganhando. Deixa eu pensar que o Santos tem 18-13 saldos, 7 Santos. Pode pegar o Santos do Neymar. Seria um Corinthians e Santos e um Palmeiras e São Paulo. E o São Paulo está engasgado. É barulho de todo jeito, qualquer que seja o clássico. Não é um jogo que você larga e tudo bem. Não pode largar contra ninguém dos 3. Não pode. E se chegar à final do Paulista, é uma sequência, você tem uma sequência aí de quantos jogos todos decisivos? Todos valendo tudo. Sim. 5 jogos decisivos. Agora não uma enfiada de 5 jogos decisivos. Não tem mais nenhum jogo que dá para... Quartas, Libertadores, mais. Porque você vai ter Libertadores, quartas de final, Libertadores, semifinal. Isso. Né? Você tem 2 jogos de Libertadores depois também. 2 jogos de decisão do título, dá 7. Exatamente. É muita coisa. Uma enfiada de 7 jogos sem respiro. Que não dá para negociar. O Santos é curioso, porque a gente fala da fase de classificação do estadual. Se você for pegar de onde partiu e como está hoje, não estou falando que é o melhor time, mas é o que mais... Vamos falar disso já. Saiu lá do limbo. Mas era um Santos pré-Neymar. Sim. É quase outro clube. É quase outro clube. É isso. Não é nem evolução de trabalho do mesmo grupo da primeira rodada para a última. É outro clube. É uma outra conversa. É outro clube, outra mobilização, 12 jogos, outra torcida, tudo. No Santos apenas. A gente já chega no Santos, mas antes vamos passar pelo São Paulo, que também está classificado, e o André Silva. O homem jogou hoje, hein? Então tá aí, ó. O grupo do Corinthians se classificou com 27 pontos. É bom lembrar a melhor campanha do Campeonato Paulista. E se o Corinthians for se classificando até a final, mesmo que o Corinthians passe sempre nos pênaltis, ninguém vai pegar. Porque é bom lembrar que no regulamento a pontuação continua, né? Continua contando lá e vai acumulando para definir mando de campo aí até as finais. Então ninguém pega. Mirassol 16, vai ser esse o confronto. Corinthians jogando em casa nas quartas de final. Botafogo 11 pontos. Internacional de Limeira 7 pontos. Esse é o grupo do correção. Corinthians. Eu acho que... É isso aí, galera. Antes de continuarmos com mais informações, já gostaria de pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Timão. E agora vamos lá. Como nós vimos, hoje foi mais um daqueles jogos que o Corinthians, ele jogou bem, mas foi abaixo da média, acabou falhando ali em alguns gols, né? Poderia ter descansado nesse jogo contra o Guarani. Sabemos que o Guarani não é um time tão fraquinho, né? Não é um time aí que pode ficar muito abaixo, porque até então ele está na competição, ele está aí correndo atrás dos pontos, assim como o Corinthians. Porém, o elenco do Corinthians, nós já sabemos que é um elenco diferenciado, são jogadores de muita qualidade e não poderiam e nem deveriam estar errando lances como os gols que perderam nessa noite. Gols que podem fazer muita falta lá na frente, apesar de nós estarmos vendo aí na tela que o Corinthians está em primeiro lugar disparado, né, que continuará em primeiro lugar, ainda
que perca, ainda que comece a descer a ladeira, mas tudo indica que não vai ser bem assim. Está sendo o primeiro lugar, como foi dito agora mesmo, né? É aí o melhor time, né, do Campeonato Paulista e entrou na Libertadores agora, né? Não foi da melhor maneira possível, mas já demonstra o seu futebol. E o que aguarda jogando em casa é o que a gente sempre vê. Aquele futebol muito bonito, futebol de raça mesmo, que nós sempre vemos o elenco do Corinthians fazer. Claro que um jogo como esse, a torcida esperava uma vitória tranquila, mas acabou não vindo, né? Veio o empate, que não muda nada para o Corinthians também, porque ele está ali batendo ponto apenas, né? O Corinthians está esperando mesmo, é o Mirassol, está esperando o jogo de volta com o Universidade Central e pensando em frente, já pensando em Libertadores. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião, né, como foi o jogo para você, porque independente, se esse for só um jogo para bater ponto, o Corinthians não deveria ter feito nada mais, nada menos do que ganhar com muita tranquilidade, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Então gostaria de saber, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, deixe também se você gostaria de receber um salve aqui no final dos vídeos aqui do canal, deixe o seu nome, de onde você fala, é aquela mensagem positiva para o Timão. E você receberá um salve aqui, seu nome vai ser falado aqui no final de cada vídeo, tá bem? Muito obrigado a todos, mais uma vez. Mais uma vez eu quero pedir, deixe o seu like, isso me ajuda demais. Clique também em se inscrever, vamos fazer o canal chegar aí, né, aos 5.000 inscritos já já. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!